Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. E hoje a nossa aulinha será da disciplina de Geografia. Nós iremos estudar como as paisagens podem ser transformadas. Vamos lá? Então vamos lá. Nós iremos estudar hoje como que as paisagens podem ser transformadas. Elas podem ser transformadas tanto pela ação do homem quanto pela ação da natureza. Pela ação da natureza, nós vamos analisar aqui como exemplo essa imagem aqui. Essa imagem, ela é uma formação rochosa conhecida como Pedra Furada. Ela foi esculpida pela ação do vento e da água no litoral do município de Jipoca de Jericoara, estado do Ceará. Essa foto ela é de 2017. Essas informações que estão aqui embaixo da imagem, elas se chamam legenda e elas são muito importantes para nos ajudar a entender sobre o que fala uma imagem. Eu estou explicando porque lá na frente nós vamos precisar usar essa informação, tudo bem? Então, pessoal, como que é essa imagem aqui, como que essa formação rochosa sofreu alteração na sua paisagem, na sua forma ao longo do tempo? Como que a natureza pode modificar uma paisagem como essa? Pela ação de alguns elementos, como o vento, a água, as erupções vulcânicas e os terremotos. O vento e a água, elas desgastam esses materiais que compõem a superfície terrestre, né? Então, eles vão se acumulando em outros espaços e vão modificando a paisagem. E não é só esse exemplo, não. Nós temos outros. Por exemplo, se você imaginar uma reserva ecológica, será que ela vai ser sempre do mesmo lugar, do mesmo jeitinho? Não, porque vem um passarinho, come uma frutinha de uma árvorezinha que está cheia de frutos, a sementinha cai no chão, vem a chuva, vem o sol, e aí brota mais uma árvorezinha, daqui a pouco essa árvore se transforma em outra árvore, e assim o ciclo vai se renovando. Então, até nas paisagens naturais ocorrem mudanças, não com a velocidade que o homem pode provocar, mas elas também são modificadas constantemente. E tem algumas mudanças em paisagens que a natureza provoca, que também são instantâneas e provocam grandes modificações. Nós temos aqui duas imagens, observem para vocês verem. Isso aqui, olhando novamente a legenda aqui da imagem, é a cidade de Amatrice, na Itália, em 2015. Observem como que está essa cidade. Aqui tem carros, prédios, tudo muito organizado, bonitinho, tal qual aqui no Brasil, né? Uma rua tem faixa de pedestre, poste, a torre de uma igreja, tudo bonitinho. E aí veio uma ação da natureza, que foi um terremoto. Terremoto é um abalo que tem no solo e aí desaba tudo, né? Um tremor de terra. E aí o que aconteceu? Essa mesma rua representada aqui do lado após um terremoto que aconteceu em 2016. Olhando aqui a legenda, está dizendo, né, que a cidade de Amatrice após a ocorrência de um terremoto em 2016. Então, olha como que a mesma paisagem modificou-se rapidamente e aqui pela ação da natureza, por causa desse terremoto, né? Então, em pouco tempo, esses terremotos podem destruir tudo, né? E aqui, pessoal, nós vimos então nas imagens anteriores como que é a transformação da natureza pela ação da natureza. Então, pessoal, nós vimos nas imagens anteriores como que uma paisagem pode ser modificada pela ação da natureza, tanto de forma lenta como de forma instantânea, que foi o caso do terremoto, certo? Agora nós vamos ver aqui outro agente que pode transformar as paisagens, que é o homem, que somos nós. E aqui eu trouxe para vocês essa sequência de imagens que está lá no livro de geografia de vocês. E aqui eles vêm mostrando como que uma paisagem
natural, cheia de árvores, rios, foi transformada aqui no final em uma cidade. Mas como que isso ocorre? Pela ação do homem. O homem veio aqui, derrubou as árvores, construiu pontes, foi modificando, aplainou. O que é aplainou? Aqui nivelou o terreno. Vocês já viram quando vai construir, por exemplo, um supermercado ou um condomínio? Eles vão lá com os tratores, com as máquinas e acertam o terreno para ficar nivelado. Então, isso se chama aplainar. Então, eles vão lá, foram lá, aplainaram, né, mudaram o curso de rios, construíram barragens, estradas. Todas essas ações são exemplos de como o homem modifica uma paisagem, né? Então, aqui vamos analisar. Inicialmente, aqui nós temos uma área muito bonita, cheia de árvores, rios, montes, toda, não tem casa, não tem nada. Aí o que aconteceu? O homem veio aqui, primeiro construiu uma casinha, depois isso aqui tá parecendo uma igreja, né? Construiu uma igreja, outra casinha, um cercadinho, aqui a gente já pode ver alguns animais que o homem cria. Ele fez uma ponte em cima do rio, e tudo devagar, né? Porque igual eu falei, tem transformações que ocorrem muito rapidamente e tem outras que são lentas. E outro detalhe, não significa que ele vai transformar uma paisagem totalmente de uma vez. Às vezes alguns elementos permanecem. Nós vamos ver como. Então, ó, aqui ele já transformou um pouco e aí com o passar do tempo, ocorreram mais transformações ainda. Observem para vocês verem. Aqui já tem prédios, já não são casinhas tão simples como essas aqui. Nós temos prédios, nós já temos ruas asfaltadas. Aqui observem que são ruas de terra. A ponte está moderna, bem diferente dessa aqui que é de madeira. Os meios de transporte são carros, está cheio de pessoas aqui. Então, observem como que o homem modificou essa paisagem, porém manteve alguns elementos iguais. Por exemplo, olha, o rio continua correndo aqui, né? Ele é visível, as pessoas podem ver esse rio cortando a cidade. Tem também os montes, um pouquinho da vegetação que havia antes. Então, alguns elementos ainda permanecem. Nós veremos um pouquinho mais à frente que tem algumas cidades que modificam toda essa estrutura, canalizam os rios e eles ficam totalmente visíveis. Nós perdemos a oportunidade de ter essa paisagem tão bonita, que é a paisagem de um rio. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês alguns elementos que foram modificados aqui na nossa cidade. Vamos ver na prática como que isso funciona? Então, aqui nós temos Uberlândia. Será que Uberlândia mudou ao longo do tempo? Vamos analisar aqui essa imagem. Essa imagem é da Praça Tubal Vilela. Observem como que eram os meios de transporte, os veículos. Será que parece com os de hoje? Como que eram as construções? Olha, na Praça Tubal Vilela tinham casas. Hoje, o que nós enxergamos lá? Os prédios, né? E aqui tem uma foto da praça atualmente. Comparem para vocês verem. Olha quantos prédios, quantos andares. Tudo muito diferente, não é verdade? Esse é um exemplo de como que o homem modifica as paisagens ao longo do tempo. Mas não é só essa não, tem mais, vamos ver? Aqui nós temos a Catedral Santa Terezinha. E essa aqui é interessante porque tem alguns elementos da paisagem que modificam totalmente e outros não. Observem que a catedral ela sofreu poucas modificações, mas aqui as construções que estão ao lado dela estão bem diferentes. Temos a Praça Clarimundo Carneiro. E olha para vocês verem, tanto a paisagem muda, quanto o nome dos elementos dessa paisagem. Aqui, essa praça tinha o nome de
Antônio Carlos. Hoje ela se chama Praça Clarinete Carneiro. Então, observem também aqui essa caminhonete, que é bem diferente. Eu acho que hoje nem existe mais, né? Porque as caminhonetes, os caminhões hoje são muito mais modernos. Porém, observem que aqui o museu, ele continua igualzinho. Por quê? Existem alguns elementos que fazem parte do patrimônio histórico da nossa cidade que eles mantêm as suas características arquitetônicas. Por quê? Se estraga, porque como eu falei para vocês, a ação do tempo, da água, do vento, do sol, eles vão estragando e modificando, né, as paisagens. Então aqui, o que acontece? Quando um prédio público, que é patrimônio histórico, começam a necessitar de reformas, eles reformam mantendo a mesma estrutura arquitetônica que ele tinha. Eles preservam essas características dele. Vamos para a próxima, e aqui é outro exemplo, igual ao museu. Esse aqui é o Colégio Museu. Observem que aqui nós temos ele com essa fachada, temos os alunos aqui da época, né? E nós temos ele igualzinho nos dias de hoje. Por quê? Ele foi restaurado, porque ele também é um patrimônio cultural da cidade. Então, ele não pode ser modificado. A estrutura arquitetônica dele é a mesma. Então, a gente não percebe quase diferença nenhuma, mas nos arredores a gente pode perceber as diferenças. Olha, os carros são mais modernos, né? A praça já está com uma estrutura diferente, com os canteirinhos. Aqui é só um campo todo verde, né? Então, essa paisagem modificou, mas manteve alguns elementos como era. E agora, pessoal, eu gostaria de falar com vocês de um assunto muito sério, que é a questão dos rios, que são tão importantes para nós, né? As paisagens são modificadas e elementos como os rios, elementos naturais, muitas vezes eles são canalizados e somem completamente da visão do homem. Então, aqui nós temos uma foto de quando ocorreu isso em nossa cidade. Quem sabe que lugar que é esse? Essa aqui, pessoal, é a Avenida Rondon Pacheco. A Avenida Rondon Pacheco, para quem não sabe, embaixo dela corre um rio. É interessante conversar com esse pessoal mais velho que viveu no início de 1900 aqui na cidade, porque eles vão falar pra gente que lá era um brejo. Eu conheci um senhor que ele me falou dessa forma: nossa, Rondon Pacheco não tinha nada, era um brejo. E aí o que o homem fez? Para atender as suas necessidades, né? Ele foi lá e canalizou esse rio. E hoje esse rio, ele não é visível aos nossos olhos. E não é só na Rondon Pacheco que aconteceu isso. Isso aconteceu também em outra avenida aqui da cidade de Uberlândia. Então isso é comum acontecer, né? Tem também tem também na cidade de São Paulo uma avenida que eu vou colocar para vocês no livro didático, que chama 9 de Julho, que é igualzinho a Rondon Pacheco. Você nem sonha, nem imagina que lá também corre um rio, porque está tudo tampadinho, está tudo debaixo da água, tudo debaixo do asfalto. E o homem faz isso para quê? Para melhorar as suas condições de vida. Mas quando ele faz isso, ele acaba afetando a natureza, não é verdade? E aqui, pessoal, tem duas fotos para vocês enxergar, para vocês analisarem comigo. E primeiro, nós temos a Avenida Rondon Pacheco. Acredito que todos vocês conhecem essa avenida, não é verdade? Então, embaixo dessa avenida corre o Ribeirão São Pedro, que foi canalizado e hoje está encoberto por essa avenida. Quando a gente passa por aqui, a gente nem imagina que aqui embaixo tem um rio. E outra questão que é muito importante, quando o homem faz essa canalização,
ele acaba mudando o curso do rio e também a vazão. E aí o que acontece? Quando vem as enchentes, alaga tudo. Vocês já viram quando chove aqui em Uberlândia, fica tudo alagado? É a maior dificuldade? Então, isso ocorre por causa dessa canalização, dessa modificação nessa paisagem. Certo? E aqui um outro exemplo da nossa cidade que eu trago para vocês é a Avenida Getúlio Vargas. Essa fica um pouco mais distante de nós, né? Mas ela também foi canalizada. Lá tinha o córrego das galinhas. Esse aqui eu peguei, lá também foi canalizado. No início, quando surgiu Uberlândia, tinha esse córrego, e para atender então às necessidades da cidade, para construir estradas, para nós nos locomovermos, então eles canalizaram o rio e construíram essa avenida em cima. Então, pessoal, vocês perceberam como que tanto o homem quanto a natureza pode modificar as paisagens? Como que as paisagens são dinâmicas e imutáveis? O que é isso, professor? Significa que elas estão em constante transformação. Elas não ficam sempre da mesma forma. Elas ou são modificadas pela ação da natureza ou são modificadas pela ação do homem, certo? E agora, pessoal, tem aqui também a Avenida Anselmo Alves dos Santos, que é aquela ali perto do shopping. Olha para vocês verem como que ela era e como que ela é hoje, porque é outro exemplo de rio que foi canalizado para dar lugar aqui a uma avenida. Então, pessoal, vocês perceberam como que não é incomum termos rios debaixo das avenidas e das ruas? Como que o homem altera a natureza, as paisagens da natureza, e também a própria natureza altera, mas não com a velocidade dos homens, né? Só quando ocorrem fatos como os terremotos, né? Aí é diferente, erupções vulcânicas, faz uma destruição total, né? Mas as paisagens, então, estão sempre em mudanças. Sempre. Então, pessoal, agora que nós estudamos um pouquinho sobre as paisagens, eu vou mostrar para vocês algumas atividades no livro didático para a gente fazer, tudo bem? E aí eu vou apresentar um desafio, igual aqueles que eu apresentei semana passada, tudo bem? Um beijo para vocês e vamos para a nossa próxima tarefinha.